Fala pessoal, tudo bom? Então vim aqui para dar prosseguimento aos nossos vídeos sobre como ler poesia. Hoje eu vou falar para vocês sobre a rima. Então a rima, a definição da rima é uma coincidência sonora, como acontece em pão, cão, gato, rato, flor, cantor, ok? E essa coincidência sonora, quando acontece com uma certa regularidade, ela acaba formando uma melodia que é bastante agradável aos ouvidos. Então acontece que em dado momento da história, não se sabe exatamente quando, os poetas perceberam essa agradabilidade desse recurso e começaram a utilizar nos seus versos. Mas aí, atenção, a rima, embora muito utilizada, ela não é um elemento necessário, um elemento fundamental do texto em versos. Há poetas como, por exemplo, o inglês John Milton, que escreveu O Paraíso Perdido, que inclusive na introdução da obra ele fala poucas e boas sobre a rima, ele critica, ele acha que é uma invenção bárbara para maquiar defeitos do texto, ele é bem crítico com as rimas. Por outro lado, o nosso Olavo Bilac, poeta do século XIX, lá no seu Tratado de Versificação, fala que as rimas são absolutamente indispensáveis. Então há essa discussão que não nos cabe agora, tá? Para nós não é interessante entrarmos nessa discussão agora. Vale saber que há essa discussão e, o mais importante, entendermos o que é a rima, tá? Que é essa coincidência sonora que causa quando repetida com alguma frequência, causa uma melodia agradável e que os poetas acabam podendo utilizar nos seus textos, ok? Bom, no texto em verso, as rimas costumam aparecer na terminação, lá na última sílaba. Tá? E aí eu vou ler, então, falar para vocês alguns exemplos. Por exemplo, nesses versos aqui do Camões. Diz assim: 7 anos de pastor Jacó servia, Labão, pai de Raquel, serrana bela, mas não servia ao pai, servia a ela, e a ela só por prêmio pretendia. Então veja, há uma coincidência sonora entre o primeiro e o quarto versos e entre o segundo e o terceiro versos. Essas coincidências são as rimas. Um outro exemplo, tirado do poeta Gonçalves Dias, diz assim: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Aqui só há coincidência sonora entre o segundo e o quarto versos, também formando uma rima. Então, para finalizar, eu vou falar para vocês algumas formas consolidadas, mais tradicionais, de as rimas aparecerem nas estrofes. Então, vejamos só. Temos primeiro as chamadas rimas emparelhadas, que seguem o esquema AA. Essas vogais que eu vou dizer aqui são as coincidências de som. Tá? Ou seja, no esquema AA, as rimas aparecem uma na sequência da outra. Então, como no exemplo aqui desses versos do Casimiro de Abreu, que diz assim: que pequei eu bem conheço, mas castigo eu não mereço. Então, há uma rima ali entre conheço e mereço, uma na sequência da outra, portanto, é uma rima emparelhada. Bom, temos também as rimas encadeadas, que são as rimas utilizadas nos tercetos, como o que o Dante Alighieri usou para compor a Divina Comédia. Qual que é o esquema? O esquema do terceto é A, B, A. E depois B, C, B. O que acontece aí? Na primeira estrofe, nos primeiros 3 versos aqui, há uma coincidência sonora entre o primeiro e o terceiro versos, o segundo ficando isolado. Esse segundo, porém, ele vai coordenar a estrofe subsequente. Então, a terminação desse segundo verso vai ser a terminação do primeiro e do terceiro versos da outra estrofe. E assim por diante, formando um entrelaçamento, um encadeamento dessas rimas ao longo de todos os versos. Vou dar um exemplo aqui, tirado do poema Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles, que diz assim: passei por essas plácidas colinas e vi das nuvens silencioso gado passear nas solidões esmeraldinas. Largos rios de corpo sossegado,
dormiam sobre a tarde imensamente, e era um sonho sem fim de cada lado. Então, este aqui é o terceto com rimas encadeadas. Prosseguindo, temos as rimas opostas, como no poema que nós lemos do Camões, da 7 anos de Pastor Jacó Servia, e como neste outro que eu vou ler aqui agora. As rimas opostas, elas seguem o esquema A, B, B, A, ou seja, coincidência entre o primeiro e o quarto versos e entre o segundo e terceiro versos. Vejamos aqui. Alma minha gentil que te partiste, tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente e vive eu cá na terra sempre triste. Tá? Então, coincidência no primeiro e quarto verso, segundo e terceiro verso. Rimas opostas. E, por falar no Camões, o próximo tipo de rimas que eu vou dizer é a rima alternada. As rimas alternadas que aparecem nas estrofes de Os Lusíadas, do Camões. Ali temos uma oitava, uma estrofe de 8 versos, em que os 6 primeiros versos têm rimas alternadas, no esquema A, B, A, B, A, B. E as duas últimas, os dois últimos versos fazem uma rima emparelhada, C, C. Então, no clássico aqui, na clássica primeira estrofe dos Lusíadas, que diz assim: as armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca adiante navegados, passaram ainda além da Taprobana. Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, entre gente remota edificaram, novo reino que tanto sublimaram. Então temos ali 6 rimas alternadas e 2 rimas emparelhadas. Bom, ficou claro o que são as rimas, como elas aparecem, como elas se organizam nas estrofes, tudo certo? Bom, se restou alguma dúvida, é só perguntar aqui nos comentários que nós responderemos. Tá? No mais, se gostaram do vídeo, deixem o seu curtir, compartilhem com os amigos e conhecidos e ativem as notificações para não perder os próximos vídeos do canal. É isso e até mais!